Aqui. Agora não dá mais. Boa noite. Agora sim, boa noite, leitores e leitoras do portal do jornal do site O Anhanguera, depois de uma semana, ou seja, a gente está aqui achando uma melhor periodicidade, acho que quase saiu, Periodicidade. periodicidade, obrigado, uma melhor periodicidade para o Em Questão, coisas que a gente está planejando aí de ser de a cada semana sim, semana não, né, Veri? Opa, Para a gente ter pelo menos um volume aí para a gente bater papo por uma meia hora. Aí. Então, muito boa noite para você que está aqui, para você que nos vai acompanhar. E se você estiver vendo isso de dia, bom dia, à tarde, boa tarde. Eu também aproveito e dou boa noite aqui para o meu amigo de aventuras, Veridiano Peixoto. Boa noite, Veri. boa noite, Lê, boa noite a todos. Vamos aí, mais um dia, mais uma segunda-feira, trazendo as principais análises, né? O que realmente acontece aqui na nossa Na região. verdade, a gente vai bater um papo da cidade, a gente vai bater um papo também de política em geral, né, Veri? Sim. De política em geral, porque é isso que a gente faz. A gente fala 24 horas sobre política, a gente conversa sobre política e nós estamos em ano político. Deixa eu aproveitar e dar boa noite para a Rosana. Boa noite, Rô! Adriano Barros, boa noite para o Adriano também. Pedro Alexandre, querido, boa noite. Aproveitando aqui o ensejo do Pedro, que está aqui na coisa, eu gostaria muito de agradecer ao presente que o Pedro me deu, um livro escrito por ele chamado... Eu tá aqui na minha estante. Espera aí que eu já pego, espera aí. Não acredito. É um livro que eu ganhei de presente do Pedro, querido, chamado O Coronel de Wi-Fi. Está aqui, ó. Coronel de Wi-Fi, Pedro querido, lançamento. Ainda não comecei a ler, Pedro, mas como prometi para você, vou começar. Eu também quero agradecer a um livro que eu ganhei de presente também, o livro 1 dos Diários, de 73 e 74, da Mércia Albuquerque Ferreira, maior advogada de presos políticos do Nordeste. Esse aqui eu ganhei do César Santos, tá bom? Do meu amigo César Santos. Então, Veridiano, eu sou uma pessoa... Tá ganhando muito livro, hein, mano? Eu sou uma pessoa que ganha livros, eu tenho essa Tá felicidade na bom. vida. Eu sou O uma livro é legal. eu ganho livros, né? Mas vamos lá, vamos iniciar. Ô, Veri, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem aqui algumas pautas, por exemplo, como a pesquisa do Datafolha que saiu para governador de estado. A gente não vai falar especificamente da pesquisa para presidente, porque eu acho que tá meio para fora, né, da nossa. Então a gente vai falar aqui da pesquisa do governo do estado, também vai falar do avanço do PSD, aí sim na região. Depois, é claro, a gente vai conversar um pouco sobre Santana do Parnaíba, principalmente a pauta do dia aí, que é a falta de água na cidade de São Pedro. Então fica com a gente aqui nesses 45 minutos aqui mais ou menos, e a gente vai estar conversando com vocês e, pelo amor de Deus, comenta, compartilha e faz tudo isso aí. Veridiano Peixoto. Diga! PSDB na região ou pesquisa? Você começa. PSD, o tadinho do PSDB, já não existe mais, né? Faz tempo, né? Porra, não, cara, mas todo mundo que me conhece e discute política sabe que eu era apaixonado pelo PSDB, né? Foi o partido que eu mais votei. É uma coisa que eu nunca consegui entender, mas tudo bem. Não, eu sempre votei no PSDB. Sei lá, cara, E aí tem todo aquele processo de desarticulação e destruição do partido, mas enfim, né? Tá, galera, tem um fato, né, que o que acontece quando a gente fala de eleições? A gente está inserido numa região muito importante do ponto de vista econômico e também do ponto de vista eleitoral. E aí, quando a gente fala de uma região, há de se destacar cidades numerosas em
em questão de eleitores, né, que é no caso aí Osasco e Carapicuíba, né, que são as duas cidades com o maior número de eleitores aí, mas isso também leva em consideração toda a nossa região, então Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus. Uma coisa que tem chamado a atenção, que é até um paralelo que a gente discute em relação ao PSDB lá do passado, é os tentáculos, né? Tem uma palavra, não é pejorativa, mas para a gente entender os tentáculos do Gilberto Kassab na região, né? Ou seja, o avanço do PSD dentro do estado de São Paulo. Então, há 2 anos, o PSD saiu como o partido mais vitorioso em número de prefeituras no estado de São Paulo, superando até mesmo o PSDB quando estava no seu auge. E no sábado, o Kassab esteve aqui em Itapevi, né, num processo que, na realidade, não era em si um processo apenas de filiação do Igor Soares, o ex-prefeito de Itapevi, mas, na realidade, era uma agenda dos presidenciáveis. Né? Quando nós falamos isso, o PSD, hoje é o partido que tem 3 nomes presidenciáveis aí, que é o Ronaldo Caiado, de Goiás, o Ratinho Júnior, do Paraná, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. No caso do Eduardo Leite, ele não esteve aqui em Itapevi, mas uma agenda que se estendeu aí por cidades como Santos, Sorocaba, enfim. Tá? Então, o Igor Soares é um novo nome do PSD aí na região. Tá? Então, a gente demonstra a importância, porque o Igor Soares, durante muito tempo, estava ali à frente do Podemos, né, da Renata Abreu e do Rogério Lins. Inclusive, se eu não me engano, chegando a exercer até a função de vice-presidente do partido. Então, hoje, o Podemos, que é um partido que tem a Secretaria de Esportes lá de São Paulo, que é um partido que apoia o governador Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes de São Paulo, tem aí um único nome, né, que no caso é o Gerson Pessoa, que está lá na prefeitura de Osasco. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Eu fiz um breve levantamento para a gente ver a importância aqui do Kassab na região. No caso, lá em Osasco, o PSD tem a vice-prefeitura com lá o Alencar, e tem um deputado, que é o Ribamar, que é um deputado federal do PSD. Em Carapicuíba tem a prefeitura, com o professor José Roberto. Em Jandira, o prefeito Dr. Sato também está no PSD. Em Itapevi, mesmo o Igor Soares não sendo prefeito, o prefeito é o Teco, que está, eu acredito que, por enquanto, no Podemos. Então, o Igor Soares, que foi o prefeito com a maior percentual de votação, eu acho que você vai lembrar disso daí, que em 2020 ele foi eleito com 97% dos votos, tá? Nós temos aqui Cajamar com Cauã, e aí o mais interessante, as únicas 2 cidades as quais, onde o PSD não conseguiu realmente engrenar, no caso aí, foram Santana de Parnaíba e Barueri. E no caso, né, Barueri, você só vai ter um vereador, e Santana de Parnaíba você tem 2 vereadores, que aí é o João Galhardi e o Jonathan, né? São os 2 vereadores do PSD. E aí, cara, dentro desse mapa político e dentro dessa importância que o Kassab exerce hoje, até ele é secretário de governo do Tarcísio de Freitas, fala. Deixa eu só falar, você falou do que estava que em Itapevi estava o Ratinho Júnior e o Ronaldo Caiado, que são presidenciáveis, mas é importante levantar também que estava o Teco, prefeito de Itapevi, o Beto Pitero, prefeito de Barueri, o Elvis César, prefeito de Parnaíba, o Dr. Sato, prefeito de Jandira, e o Rubens Furlan, ex-prefeito de Barueri. E segundo informações aqui, que me passaram, que a deputada estadual Bruna Furlan também marcou presença no ato. Ou seja, aquilo que você falou, a região estava, praticamente o COS estava ali com ele. Sim, a região está em peso, mas a gente sabe muito bem que quando eu falo que o PSD, a gente fala em termos eleitorais, né? É óbvio que qualquer evento que você tem, todo mundo sabe aí que todos esses nomes que você citou são nomes que estão alinhados ao governador Tarcísio, tá? Eu não acredito porque na última eleição você ainda teve uma inclinação de poucos prefeitos para a candidatura do Haddad, né? Quando teve aquela primeira eleição
lá no caso do Dória, que teve aquela inclinação para o Márcio França. Agora é unânime, eu acredito que todos os prefeitos aqui da região estão alinhados, né, à reeleição do Tarcísio de Freitas. Mas em termos ali partidários, o que realmente o entender, no caso até a Bruna Furlan, ela é a única remanescente do PSDB na Lesp, né? E quando o Kassab foi aí, a gente chegou a noticiar isso há algumas semanas, ela é a única remanescente. Então você demonstra realmente a força que o PSD tem aqui na região. Isso a gente só está falando aqui dessas cidades próximas, mas se a gente abrir a importância, a influência, ela é muito maior. Então, fica aí realmente esse registro que em Barueri e em Santana de Parnaíba, o PSD ainda não conseguiu ter a força que tem em outros municípios, tá? E, Embora os cara, representantes das cidades estivessem lá, mesmo não não, sendo. mas, Eles estavam lá. isso, cara, não, mas isso daí, se a gente for para falar, ninguém nega. Antes do Kassab ser o cacique do PSD, ele é secretário do governo do estado. Ah, sim, sim. Correto? Então, assim, ele é o governo, ele é a representação, é a personificação do governo Tarcísio também. Hoje seria muito louco um prefeito ou uma liderança do executivo, legislativo, que qualquer cidade que não estivesse presente num evento no qual o Kassab esteja. E ainda mais com essa figura de presidenciáveis, que no caso aí realmente ele está insistindo que vai lançar um candidato, né? A gente lembra aí que há 4 anos, quando nós entrevistamos o Felício Ramute, hoje atual vice-governador, que, cara, de boa, você via as pesquisas estavam saindo, o Felício Ramute estava lá, lá embaixo, né? E aí nós perguntamos, não, vamos manter a candidatura até o fim, mas sabia-se que todo aquele processo ali não era para essa questão. Hoje eu acho muito difícil o Kassab estar com esses nomes, de repente procurando uma negociação e uma chapa lá, seja uma chapa ao lado do Flávio Bolsonaro, para indicar um vice, mas se de repente faz isso, há um rompimento também com o governo Lula. Então, não sei. Ou talvez realmente pode lançar um desses 3 candidatos aí no primeiro turno e no segundo turno ter uma inclinação ali, ou liberar para que haja o apoio, né? Mas, assim, falar que o PSD hoje é o grande representante, está ali no centro, pragmático, tudo, aquelas coisas, mas só para registrar essa questão da importância que o partido tem nos municípios paulistas, de uma maneira geral. A gente não está falando só da região oeste, a gente não está falando do ABC, a gente não está falando da Baixada Santista, não. É um partido, hoje, é o partido mais forte no estado de São Paulo. E, consequentemente, estamos falando do maior colégio eleitoral do país. Tá? Então, o PSD tem essa importância aí, então, em termos de Não, registro, que o a Kassab importância estava... do PSD, a importância do PSD é que quem o PSD apoiar vai ter palanque praticamente no estado inteiro. Então, essa é a importância. Vai ter palanque sim, no estado inteiro. Essa é a preocupação de você ser candidato ao governo do estado, ser candidato ao deputado estadual, deputado federal, é que você precisa de palanque, né? Então, por isso que existe aí uma briga muito grande da gente ter Rodrigo Pacheco, por exemplo, concorrendo ao governo de Minas Gerais para que o Lula tenha palanque lá. A importância, essa trama é toda por palanque. Ou seja, palanque é o seguinte, você tá lá e o cara fala o seguinte, esse aqui é o governador que a gente vai apoiar, esse aqui é o candidato que a gente vai apoiar. Em São Paulo, o PSD praticamente domina todas as regiões, né? Todas as macros e as micro regiões, né? Você vai lá para não sei aonde tem um PST, você vem para cá tem PST. Então é assim, tem palanque em todo lugar. Mas na realidade ele domina mais micro do que macro, né? As grandes cidades, os grandes colégios. Não, então, mas aí são coisas. Quando a gente fala para uma eleição para o governo do estado de São Paulo, a gente sabe muito bem dentro do recorte, né? Que é assim, você tem duas situações. Você tem a Grande São Paulo, que dispõe lá de Grande São Paulo e a capital, que dispõe de 48% dos votos, e você tem o litoral e o interior, que dispõe de 52%. Não tem como qualquer candidato ao governo do estado de São Paulo ou só ganhar numa dessas duas. Ele tem que ser bem votado, ele tem que ganhar no interior e tem que ser bem votado na Grande São Paulo. Né? Não tem assim uma dinâmica de o governador do interior. Não existe governador do interior. Não, mas o que eu estou falando é que ele tem palanque. O governador o candidato a governador do PSD vai estar em, sei lá, em Barueri.
né? Então o PSD organiza aqui o ônibus e leva lá o carro, leva a Mas ele não, pra ver lá. mas Agora ele isso não vai não. ter, mas ele não vai ter candidato a governador em São Paulo, né? Ele vai ter Quem ele candidato a vem presidente, apoiando, né? governador não. Quem ele vem apoiando. Ele Deixa é eu, vice do Tarcísio, né? deixa eu dar boa noite aqui para Adriana Talaia. Dri, saudade de você. Teve no final do ano passado, a gente estava bem mais próximos. Nós e uma garrafa de cerveja, agora a gente se distanciou um pouco, mas a gente vai voltar, porque também teve carnaval. Serginho Antunes, meu amigo Serginho, boa noite. Adriano Barros também, boa noite. O Adriano falou, Osasco vai vir um candidato a deputado federal forte do PT, o João Paulo. Eu acho que o Emílio também vai vir, viu? É Mas mídia o Emílio é leste. estadual. É estadual, né? Rubens Tem Alves, até a boa própria. noite. Oi, pode falar, Adriano. Não, completa aí, depois a gente volta esse assunto. Não, boa noite para o Rubens Alves também. Veri, Fala. pesquisa. Saiu a pesquisa da Datafolha do governo do estado de São Paulo e, como todo mundo já esperava e não é surpresa para ninguém, Tarcísio de Freitas aí encabeça a pesquisa. O fato bastante relevante é que, após essa pesquisa hoje, eu acho que saiu na Folha e também no Estadão, que o Haddad vai adiantar a sua saída Só sair. do Ministério da Fazenda para vir concorrer aí ao governo do Estado de São Paulo. Isso também já indica que provavelmente Geraldo Alckmin continue como vice, e aí a gente tem aí um novo embate, Haddad e Tarcísio. E aí, você tem os números aí? Tenho, mas você foi bem feliz no que você disse, porque é o seguinte, havia uma certa, como que a gente pode dizer assim, Certa dúvida. ressalvas e dúvidas quanto à questão de quem seria o candidato, né? Então, até o momento, semana passada, o Haddad esteve almoçando com o Lula lá em Brasília, e considerou-se que naquele jantar tudo estaria certo. Mas essa pesquisa da Datafolha ela foi importante, porque mesmo o Tarcísio liderando com 40%, na realidade com 44%, o Haddad aparece com 31%, né? Então a cúpula do PT, opa, se animou, cara, porque é um número significativo. A gente não tem como desprezar a força que o Haddad, né, demonstrou nas duas últimas eleições. A eleição para presidente da República, né, no caso aí em 2018, correto? 2018, que ele vai lá contra o Bolsonaro, candidato de última hora, em decorrência de tudo aquilo, vai para o segundo turno, tem uma votação expressiva, e aí quando em 2022 ele vem a candidato ao governo do estado de São Paulo, e você há de se lembrar aí que o Haddad ele liderou de ponta a ponta até o último instante, né? Ele estava na liderança, meio que estava sendo aquele reflexo do que estava acontecendo no cenário nacional, né? Mas a preocupação do PT naquele momento era uma preocupação ao Planalto. Então não era assim, pô, a gente vai ter que ganhar em São Paulo, a gente vai ter que ganhar em Brasília. Não havia aquela preocupação e mesmo assim o Haddad ele conseguiu ir para o segundo turno e acabou perdendo para o Tarcísio de Freitas, que, cara, não foi nenhuma surpresa, levando em consideração o comportamento dos votos de São Paulo. Mas aqui a preocupação do Lula, o Lê, que você falou anteriormente da questão de palanque, eu acho que isso daqui já está meio que resolvido, tá? Em São Paulo já está resolvido. Há de se admitir que as chances do Haddad vir a sair vencedor, elas são pequenas, assim, elas são mínimas. Assim, dificilmente os únicos candidatos ao governo do estado de São Paulo que não conseguiram uma reeleição foi o Márcio França e o Rodrigo Garcia. Certo? E o Rodrigo Garcia, que eram vices, mas assim, na condição de governador, todos que disputaram levaram. No caso, o Alckmin aí levava tudo no primeiro turno, tá? Mas aqui, quando ele aparece com 31%, cara, você tá falando de um palanque sugestivo, volumoso e importante. Porque se esses 31% que votam no Haddad, automaticamente esses votos são transferidos também para o Lula, é uma questão aí que
resolve-se muito essa preocupação de votos, esse embate aí com Flávio Bolsonaro. Mas os números é o Tarcísio com 44 e o Haddad com 31, é o primeiro cenário. Quando é o Alckmin, a diferença é um pouco maior, de 46 para 26. Sim, o Alckmin já se descolou daquela imagem que tinha com o PSDB, a imagem dele está muito colada à figura do PT, mas parece que ele perdeu o fôlego justamente devido à tua gestão lá como presidente do partido. A Simone Tebet, né, a vantagem é maior, 19%, então eu acredito que ela está fora do páreo mesmo. Agora, o que me chamou muito a atenção aqui, cara, é o Márcio França, né? O Márcio França, ele aparece dentro de um cenário onde tem o nome do Haddad, do França e do Tarcísio, ele aparece com 5% dos votos. E é importante lembrar que aquela eleição passada, o Márcio França estava trabalhando meio como uma espécie de muro ali. Você lembra? Que antes das eleições ficava brincando, mas eu tenho que ser apoiado pelo PT e tal. Ele estava como uma espécie de muro, ele estava meio que segurando o Tarcísio. Foi uma coisa muito louca aquilo. Ele estava segurando o Tarcísio, o Haddad estava com uma liderança, o Márcio França vinha em segundo, e aí vinha o Rodrigo Garcia e o Tarcísio. E ali achou-se que com a saída do Márcio França, que saiu candidato ao Senado e literalmente tomou uma chapuletada, os votos do Márcio França, que o PT imaginavam que migraria para o Haddad, eles acabaram boa parte indo para o próprio Tarcísio. Que foi uma coisa meio que maluca, né? Então, aqui demonstra realmente isso daqui, que talvez eleitores do Márcio França tende a votar, porque no caso aqui do Haddad, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, ele sai de 31 para 28, o Tarcísio, que está com 44, mantém os 44, então assim, o Márcio França perdeu fôlego, assim, eu acho que dentro do estado de São Paulo, ele teve a oportunidade dele, não saiu vencedor, e eu acredito que agora vai pegar. Deixa eu lembrar duas coisas que você comentou, e você comentou comigo e não comentou agora. É um cenário completamente diferente, porque a direita, como um todo, ela não vai ter um grande puxador de votos em São Paulo. O Haddad sempre ganhou o Haddad ganhou na capital, na região metropolitana de São Paulo. Ele perdeu no interior. No interior. Ele perde no interior. Ele perde no interior. O fato é que nessa eleição a gente não vai ter os grandes puxadores de votos. Como, por exemplo, só para você ter uma ideia, você vai lembrar melhor do que eu. Eduardo Bolsonaro saiu por São Paulo. A que está presa lá. A Zambelli. A Carla Zambelli saiu por São Paulo. A cônjuge, a Rosângela Moro, saiu por São Paulo. A Rosângela Moro saiu por São Paulo. Eduardo Bolsonaro saiu por São Paulo. Carla Zambelli saiu por São Paulo. Então a gente tinha uma frente aí, uma frente de batalha, né? Aí teve o astronauta Marcos Pontes, também saiu como senador por São Paulo. Este ano, mas foi em 2018. Tô falando 2018. 2018. 2018. Vai trocar agora. O senador vai trocar agora. Sim. 2 vagas agora para o senador. E agora eu só vejo um nome forte desse tipo, Guilherme Derrite. Guilherme Derrite, acho que vai vir pelo Senado por São Paulo, né? Ele vai vir candidato a senador por São Paulo. Então, eu não sei como que isto vai poder alterar o jogo o jogo do executivo, né, em São Paulo, o jogo para a cabeça de chapa em São Paulo. Eu acho que vai ficar tudo porque o pessoal não fechou com o PT, embora o pessoal não fez uma federação com o PT, embora o pessoal provavelmente vote em Haddad. Não sei como vai ter. Eu acho que vai ter muita diferença. Muita diferença do cenário há 4 anos. Sim. No cenário de 2018, cenário de 2022, o cenário de 2026, ele é realmente, quando você pega aí 2 figuras importantes do PL, no caso aí, né? A Carla Zambelli está presa, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos.
É autoexilado, mas há de se lembrar que o Eduardo Bolsonaro ele foi o mais votado na eleição de 2018. Na eleição de 2022, quem superou os votos foi o Boulos. Né? Ah, O sim, Boulos sim. literalmente colocou no chapéu. Só aqui para a gente passar desse assunto, para ter uma ideia. O Tarcísio ele venceu em 2022 com 13.480.463 votos. Tá? E é uma coisa maluca. Ele ganhou em 566 municípios, tá? O Haddad ganhou em 566? 566 municípios, o Tarcísio ganhou. São Paulo Por tem isso que eu tô te quantos? falando. Então, e o 603, me parece, 600, 604. 600 e É, pouco. e o Haddad, então, olha a proporção da parada. O Haddad, ele ganhou em 79 municípios. O Haddad, ele teve. A diferença entre o Haddad e o Tarcísio foi mais ou menos 2 milhões e poucos mil votos. O Haddad, ele saiu daquela votação com quase 11 milhões de votos. Cara, mas na hora que você olha o mapa, assim, você verifica uma concentração muito grande na cidade de São Paulo, na Sim, região metropolitana de São Paulo, e aí você começa a pegar meio que os extremos. Então você pega a parte do Vale do Ribeira, você pega o extremo do Vale do Paraíba, você pega a região noroeste ali de São Paulo e você pega os extremos de São Paulo, tá? Que estava tudo em vermelho, tá? Então, é isso que eu te falei. A questão, e aí, assim, no primeiro turno, o Haddad tinha ganho em 91 municípios. E aí ele reduziu quase 20 municípios. Cara, mas assim, ele é um cara que ele saiu da eleição com quase 12 milhões de votos. é. Sabe? Ele saiu com quase 12 milhões de votos em uma eleição onde tudo era novidade, tá? Então, aí você pega, né, o Haddad, aí tem cidades pequenas, cara, mas tem cidades tipo aqui, Sandovalina, né, Itapura, que eu conheço, Itapura é a cidade onde o Tietê se encontra com o Rio Paraná, onde foi a maior proporção, e aí o Tarcísio ganhou tipo cidades como Saltinho, Itajobi, né, que é essas cidades que o PSD do Kassab governa, Sim. correto? Assim, não é essas questões aí, cara, mas eu acho uma briga boa, eu acho que apesar de toda essa polarização existente dentro lá do executivo em nível nacional, eu acredito que tanto o Tarcísio quanto o Haddad, eles vão conseguir, eles vão repetir, talvez, uma disputa ao governo do estado de São Paulo, talvez mais civilizada. Eu não acredito que o Senado vai ser assim, né? Acredito que o Senado vai rolar uma certa baixaria, mas o grande entrave que o Lula e a grande dúvida que o Lula estava tendo é, eu acho que resolveu. E esses 31% do Fernando Haddad é 31% diante de negativas dele. Deixa eu falar, eu não vou ser candidato, eu não vou ser Ah, candidato, eu sim, não vou sim, ser sim. candidato. Então, de repente, existe uma própria tendência de você polarizar tanto entre o Tarcísio quanto o Haddad e o Haddad subir. Né? Eu Sim. acredito que existe realmente essa possibilidade. O Tarcísio está Ó, estacionado, né? E então é que assim, é, é uma coisa não muito propagada, mas, por exemplo, a corporação militar, tanto a Polícia Civil, a corporação de polícia, de segurança, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles estão querendo matar, matar é uma palavra muito forte, mas eles estão querendo tirar do Palácio dos Bandeirantes realmente o Tarcísio, porque o Tarcísio tem sido para ele, para o corpo de segurança paulista, um verdadeiro desastre. E eu já aproveito mas, para falar aí. cara, eu me lembro assim, não existe governador que consiga ser bem aceito pelos os três principais setores, né? Que é segurança, saúde E e educação. educação. Me lembro daquele episódio que o Mário Covas, um pouco antes do falecimento dele, que ele estava fazendo até tratamento de quimioterapia, estava careca. E os professores lá em frente ao Palácio do Planalto, desculpa, do Palácio dos Bandeirantes, acho que foi em 98, 97, não me recordo também,
que, cara, ele saiu no meio da galera e tomou porrada, né? Tomou porrada dos professores. Era o governador do estado de São Paulo. Então, teve gente, o Alckmin, eu me recordo que teve um período que o Alckmin, mesmo sendo médico, foi diversas vezes contestado pelo setor de saúde. Então, realmente, eu não sei, né, o quanto isso vai Não, mas influenciar, né? é aquelas coisas que acontecem. Vai dar notícia, vai dar notícia. Vai dar notícia. Bom, hoje a gente vem recebendo, e a gente sempre falou isso, a gente falou isso desde o começo do Em Questão. O Em Questão tem muito disso, a gente sempre, principalmente o Veridiano Peixoto, sempre cobrou sobre o abastecimento de água. No caso, na época aí na Chácara das Garças, a gente também sempre falou do abastecimento de água do Centro Histórico, da Fazendinha. Se vocês puxarem os nossos bate-papos aqui, você sempre vai ver alguém falando aqui sobre duas coisas que sempre foram pautas aqui: abastecimento de água e também abastecimento de energia elétrica, né? Falta de luz e falta de água, essas coisas todas. Só. A gente tem notícias que há mais de 4 dias a cidade de São Pedro está sem água e também com abastecimento deficiente na questão dos carros-pipas. O Veridiano entrou em contato com a Sabesp, que acho que já respondeu o e-mail, né, Veri? Na realidade, a cidade, eu tomei o conhecimento agora à tarde, né, que o Jardim do Luar e o Parque dos Eucaliptos, que também estão sem águas desde sexta-feira. Tá? Pô, então você está falando ali do Jardim do Luar, quem não conhece o Jardim do Luar é ali atrás do Poupatempo. Você pegou o fundo do Poupatempo para o Jardim do Luar. Então, aí que você não dá para entender como que se paralisa o abastecimento de água ali, a poucos metros da principal via de Santana de Parnaíba, onde você tem uma concentração comercial, né? Então, dentro disso. E a cidade de São Pedro, cara, que é um bairro, as glebas, né, quando juntas lá, é muito populoso, tal, e aí teve, inclusive, algumas manifestações hoje. A nota da Sabesp, né, quando foi indagado em relação a isso, ela me respondeu o seguinte, né, em nota ao Anhangueras. A Sabesp informa que o abastecimento está em recuperação na região, com previsão de normalização até terça-feira de forma gradual. A empresa realizou manutenção emergencial no sistema no fim de semana, cujo serviço foi concluído. Hoje a companhia disponibilizou caminhões-pipas para atender pontos de mais necessidades. Tá. No entanto, a Sabesp ela já tinha emitido uma outra nota no fim de semana que também informou que realizou intervenções programadas. Então, olha aqui, ó. Cara, desculpa, mas a contradição da empresa demonstra realmente uma falta de responsabilidade, porque, inclusive, uma nota que foi publicada pelo destaque regional do nosso amigo Fernando Cruz traz que a obra realizou uma intervenção programada, ou seja, então estava programada. A nota que eles mandam para saber aqui para o jornal é que a obra era uma obra emergencial, manutenção emergencial. Então, fica aí, se era programada, você tem como programar as consequências disso. Se foi emergencial, o que realmente aconteceu? Então, demonstra o seguinte, essa obra foi realizada no sábado, né, que a normalização começou no domingo, mas de forma gradual. E aí a nota diz o seguinte, não a do Anhanguera, mas a outra, que os bairros seriam Alfa 9, Alfa 10, 11, 12, Burlemax, Gênesis 1, 2, Fazendinha, Chácara Solar 1, 2 e 3, Jardim Clementino, Parque 120, Parque dos Monteiros, Jardim São Luís, Jardim Deg, Chácara das Garças, Chácara São Luís, ou seja, praticamente toda a cidade de Santana de Parnaíba, né, com exceção aqui do Colinas e do Cururuquara, toda a cidade de Santana de Parnaíba estava dentro desse pacote da Sabesp. Cara, e eu sou muito cético quando a empresa, seja ela qual for, seja a Enel, seja a Sabesp, seja qualquer uma que começa a colocar prazos e começa a perceber que esses prazos, eles não são cumpridos. E aí a empresa já começa, tal. Então, no caso aí,
Na cidade de São Pedro não tem água nem desde quinta-feira, me parece. No Jardim do Luar não tem água também desde É, quinta-feira. E aí, Olê, mas é uma coisa que, inclusive, uma coisa que se destacar, que o Elvis, agora no início da noite, ele se manifestou nas redes sociais, até copiei que ele afirma o seguinte: a Sabesp nos deixou em um colapso e confirmou que a Prefeitura de Santana de Parnaíba está ajuizando uma ação indenizatória obrigatória pelo cumprimento do contrato. E também diz que haverá uma multa milionária diária por falta de água, sob pena de rescisão de contrato da Sabesp. Isso é uma coisa interessantíssima, né, dessa questão do contrato da Sabesp. Você lembra que esse contrato de aprovação, de renovação lá em 2024, tá, em ano de eleição municipal, propriamente no mês de maio, cara, que assim, 350 cidades canetaram lá na Sabesp, que na época, cara, você não sabia ao certo quem que eram essas cidades, né? Você tem uma projeção que as cidades que se manteram aí. Então, lá em maio, os 305 municípios, eles deram ok no contrato de concessão com a Sabesp. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e a gente vai manter aqui a questão da Sabesp, né? Aprovar o regimento interno da unidade, o plano regional de saneamento básico, a coordenação do grupo, ou seja, estava tudo bonitinho no papel. Isso foi 2024. Quando chegou em 2025, o que aconteceu? A empresa foi privatizada. Mesmo tendo todo aquele processo de se falar, de estar. Então, assim, a gente entra em consideração no seguinte: os prefeitos, as cidades que assinam. Eu sei que é muito difícil você romper com a Sabesp do dia para a noite, você falar, vou montar todo o meu sistema de água, como tem em Jundiaí. Eu sou de Osasco, você nasceu em Osasco, mas viveu em Parnaíba, e Osasco tinha uma empresa que chamava Caemo, né? Companhia de Água e Esgoto do município de Osasco. E a Caemo, durante a década de 80, né? Ali desde o processo de emancipação de Osasco até a década de 80, início da década de 90, se manteve, mas chegou uma hora que não conseguiu, cara. Porque com o crescimento da cidade de Osasco, a demanda por serviços, principalmente aqueles serviços, não do abastecimento, mas serviço de esgoto, de saneamento, essas coisas, isso daí o investimento não aguentou, e aí a Sabesp assumiu. O que me chamou a atenção dentro a dessa Sabesp fala... estatal assumiu, não é a Sabesp equatorial. Cara, mas... Era estatal ainda. Então, mas me diz o seguinte, né? É uma coisa que... Pá, você é a favor de privatizar? O Fala. sistema de abastecimento de água do Parnaíba também era municipal. Quem passou para o Estado o sistema municipal foi o Capitão Vitor na década de 80. Depois do Capitão Vitor veio o Ivanaga, depois veio o professor Aristides. Na época do Ivanaga já era Sabesp. Então, mas aí, cara, você está falando, no caso aqui você está falando de contratos na margem que superam quase, cara, são bilhões e bilhões de reais, tá? Agora, o que acontece? Esses prefeitos, esses 305 prefeitos, eles assinaram esse contrato, que eu não sei a duração aí, mas teve uma coisa que me chamou muito... 30 anos. Uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive saiu na CNN, né, Brasil, que aqui, privatização da Sabesp permitiu rever o contrato das cidades de secretária. Então, olha que coisa maluca. Esses prefeitos, esses 305 prefeitos, eles assinaram o contrato em 2024, tá? E depois de um ano, eu acho que dentro do processo de privatização, então os caras chegaram e falaram bem assim, a gente vai privatizar a Sabesp. Então, prefeitada, tá aberto aqui para vocês revisarem os contratos. Beleza? Está aqui aberto. Está aberto para revisar os contratos e melhorar as condições de prestação de serviço. Beleza? Que na realidade são 374 municípios paulistas. E aí, essa declaração da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, na última
no último dia 5, cara, ela disse que os prefeitos tinham realmente ciência, foi aberto, assim, para os caras falarem mesmo, para os caras, para as mulheres, né, é, Não tem que... como, não querendo te cortar, não teria como num ano eleitoral você falar assim, eu não quero mais essa Sabesp, entendeu? A não ser que Não, você já tivesse com um processo de planejamento para você voltar a estatizar o abastecimento d'água de forma individual e municipal. Não tem como, não você existe tem que como. criar uma estrutura. Você Primeiro tem você que tem que criar criar uma uma estrutura a longo estrutura prazo, entendeu? Você tem que bilionária. entrar. Bilionária. Você tem que entrar em acordo agora, por exemplo, com a Equatorial, porque o Tarcísio. O fato é o seguinte: o Tarcísio isso aí era um processo, fazia parte do plano de De governo do governo. Tarcísio. Plano de governo do Tarcísio. Fomentar a estatização do fornecimento de energia elétrica e também da distribuição de água e esgoto. Uma das promessas era que as taxas iam ficar mais baratas, essas coisas todas, tal. Isso não existiu. Não existe. Olha, você ia falar do lance da privatização. Você tem que privatizar aquilo onde o Estado, que é um grande paquiderme, ele não consegue acompanhar a inovação. Por exemplo, sistema de telefonia. Sistema de celular de telefonia não tem como você deixar estatal, porque o Estado não consegue acompanhar as inovações que a tecnologia impõe. As demais, mesmo o sistema elétrico também é difícil, de geração de energia, de melhoria de transmissão de energia, distribuição, é mais lento, mas mesmo assim é um processo que está sempre evoluindo para fazer com que, por exemplo, as transmissões elas sejam melhores, menos perca por calor. Água é vital, velho. Água é vital. Água não tem que estatizar, velho. Não tem Não, que então, estatizar, não tem que privatizar. Água tem que ser mas, estatal. mas na Entendeu? realidade, o que que acontece? Água não A evolui, gente... velho. Não evolui. Cano é cano, Sim, bomba é bomba e água é e água. você não pode cobrar pela água, você cobra pelo Pelo transporte da tratamento. água para tua casa, como recurso natural não é cobrado. Mas, cara, isso abre um precedente para se discutir todo esse processo de privatização. Então, como eu falei, pô, se me perguntar, você é a favor da privatização? Sim, desde que essa privatização não crie monopólio. Então, quando você dá o exemplo do sistema de telefonia, que você vai pegar, que você pega a Também. Embratel, você pega a Intelbras, pô, a gente vai dividir isso por lotes, e aí você tem uma região, você tem o estado de São Paulo, porra, dá para colocar 10, 15 empresas de telefonia. A gente sabe aqui de internet, no caso aqui, a gente sabe que não é um monopólio, não é algo estatal, mas hoje, cara, nas cidades de médio porte, até mesmo cidades de grande porte, onde de repente grandes empresas como a Claro e como a Vivo não chegam e nem se interessam em chegar, a internet ela é abastecida por empresas locais com uma eficiência de sinal e até mesmo com atendimento muito superior às empresas. Mas quando você pega, de repente, você volta e você pega a Sabesp, que até um pouco tempo atrás, o grande legal, cara, é isso, porque as coisas estavam no processo de funcionamento. As coisas estavam funcionando. Né? Semana passada, semana retrasada, eu estive na Câmara aqui de Santana de Parnaíba e eu contei, assim, cara, da maioria dos parlamentares que foram lá, o discurso era criticando a Sabesp, sabe? Mas não era Critica uma essa Sabesp e crítica só de apoia o serviço. governador que privatiza. Não, mas isso daí, você sabe que muitas manifestações lá de parlamentares é cobrança de rua, né? É cobrança de rua. Então o cara chega e fala, ô, vereador, tal, tal. Então chega lá e fala. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: até a comunicação que existia entre o poder público e a Sabesp, deu-se a entender que os caras não estão se conversando, né? E assim, o que me admira, porque o Elvis 3.0, né? Eu noto uma certa diferença daquele Elvis. O Elvis hoje ele não é de ficar se expondo, ele não é de ficar chamando para briga. Pô, o cara veio há poucas horas aqui nas suas redes sociais e Sim, falou que está ajuizando um processo contra a Sabesp, que a partir de amanhã vai ter multas milionárias. Então, o que está acontecendo? A comunicação, se com o poder público, a Sabesp, ela está sapateando e está sucateando, imagine eu e você, cara, que então, mas ou os porque moradores da cidade de São Pedro. é aquilo que você falou, além de ser monopólio, ela está numa situação confortável. A Equatorial hoje, porque a Sabesp foi vendida Totalmente. para a Equatorial. A Equatorial é lá do Sim, norte, ok? sim. Nunca mexeu com água na vida, vai papapá.
Então, para se cumprir, não vou entrar nisso agora, mas para se cumprir o plano do governo, se vendeu a Sabesp para a Equatorial. Mas agora eu quero ver, desculpa, agora eu quero ver do senhor Tarcísio de Freitas, que quando teve o problema da Enel, né, quando teve o problema da Enel, que não sei o quê, que a Enel precisa sair de São Paulo, se juntou com o Ricardo Nunes, que isso é um problema federal. Agora eu quero ver se realmente ele identifica, desculpa, essa cagada que foi feita dentro da Sabesp, porque você não pegou uma empresa deficitária, tudo bem, o Estado ele é incompetente sim para gerar esse serviço, principalmente a água, tá? É incompetência, mas ao mesmo tempo, cara, você não pode chegar ao bem precioso e, pô, você tá lá com o sistema Cantareira, a gente tá no processo de apagão de água, correto? A gente tá no processo de apagão de água. Tá chovendo pra caramba, tá beleza. Meu, mas o cara tá quebrando cano na tua rua, o cara tá quebrando o cano da tua rua e esse cara leva 5, 6 dias pra botar pra arrumar o cano. Assim, é um Ele está numa problema. situação confortável. Tá, mas essa situação é confortável desse cidadão, dessa empresa, porque é aquilo lá. A gente sabe que o problema da Enel é o atendimento, né? Caiu a luz. Beleza. O cara tá mandando, o cara que vai ligar a luz, não sei quem é esse cara. Já se viu que se descobriu que tinha alguns funcionários que os caras estavam cobrando propinas. A gente discutiu no último em questão aqui o problema na estrada do Bela Vista lá, que a prefeitura está fazendo uma obra, a Sabesp está fazendo uma obra também, e aí de repente uma máquina que era da prefeitura de Santana de Parnaíba coloca o negócio, quebra e todo mundo fica olhando para a cara de todo mundo. Porque, cara, você ficar 4 dias, e eu vou falar um negócio para você. Tá, tudo bem, sem internet, porra, você fica. Sem luz, você sabe que você vai ter um estrago muito grande, você vai perder comida e tal. Cara, agora você ficar 4 dias sem água, porra, é uma situação complicada. É uma situação desse pai de família que ontem não teve água, saiu para Exatamente isso. trabalhar, ele tá chegando agora e ele não vai ter água, sabe? Então, mas é exatamente isso. Por que eu falo que a Equatorial a Equatorial Sabesp está numa situação confortável? Porque a falta de água, ela atinge a população mais pobre, ela atinge eu, você e tal. Porque ela não atinge o grande capital. Porque o grande capital, ou ele tem uma reserva muito grande, ou ele tem um poço artesiano. E aí, a Equatorial está no sistema, fica numa situação confortável, porque é o seguinte: a paulada vai no executivo da cidade, vai no legislativo da cidade. Quem que é o CEO da Equatorial? Ninguém sabe, eu não sei. Eu posso até pesquisar, eu não sei, eu acho que você não sabe. Quem é o cara que sabe que está organizando tudo? Ninguém sabe, porque vai direto. E os caras foram muito sacanas de manter o nome Sabesp, né? Porque ainda remete ao lance do saneamento básico do estado de São Paulo. Então, é uma coisa que eu falo assim: água, velho, não deveria ser privatizado em momento algum, velho. Em momento algum, porque a gente tem caixa de 1.000 litros, entendeu? Sabe, a gente tem caixa de 1.000 litros. A água, ela atinge a população, velho. Ela atinge a gente, cara, a gente. Ela não atinge o capital, ela não atinge quem gera. Se caiu uma subestação na fazendinha, aquela subestação que tem ali, se cair na fazendinha e parar a Harald, por exemplo, a Harald liga, a Harald, a Arim, a outra lá que faz churrasqueirinha e tantas outras, os caras ligam e falam o seguinte: ô meu irmão, é o seguinte, minha produção tá parada, velho. Entendeu? Não dá para eu sustentar isso que eu tenho aqui para produzir com gerador. Não dá para eu sustentar. Então os caras se viram, meu irmão. Os caras se viram para trazer a luz de volta, meu. A energia Não, elétrica, mas água, meu. então tudo bem, mas não, mas aí a gente abre um precedente. Qual que seria o papel do político nesse caso? O papel do político, nesse caso, é de uma. Porque assim, ó, o papel do político, primeiro, tinha o marco do saneamento básico, que foi de 2020, né? O marco do saneamento básico de 2020, que abriu o processo de privatização. O papel do político, numa esfera tanto federal como estadual, é não privatizar, Eri. Eu não tiro a Não, culpa mas, do Elcio, eu não não, tiro. Eu até faço meio que minha culpa, porque tinha que abastecer e tal, mas prefeito, no caso de água, só apaga incêndio, velho. Só apaga incêndio.
Tá, mas o discurso, o grande discurso para o processo de privatização, é aí que vem a questão que gera uma discussão e ao mesmo tempo gera uma revolta. A gente não, a justificativa para se vender a Sabesp para Equatorial, para o Trópico de Capricórnio, para o Meridiano de Greenwich, para o Diaba 4, não era uma questão de fornecimento de água, mas sim de saneamento. Correto? Que na hora que a gente pega, a gente olha bem assim, vamos pegar o caso de Santana de Parnaíba. 99% das casas recebem água, mas apenas 40% tem saneamento básico. A grande desculpa, devido a esse marco do saneamento básico. A Sabesp, ela foi privatizada, não foi numa questão dela ser deficitária no fornecimento de água, mas pelo fato de não conseguir dar um investimento e dar uma resposta ao marco do saneamento básico. O que a gente está discutindo aqui não é essa questão do esgoto. O que a gente está discutindo aqui é que o fornecimento de água, né, que passava, a gente sabe aí que eu recebo água às 10 da noite até às 6 da manhã, porque a localidade que eu moro é uma localidade alta e mesmo com a redução da pressão que foi anunciada, a água não chega. Quando eu morava lá em Osasco também, tá, também teve isso, ou seja, essa convivência da água não chegar às 24 horas na sua casa, isso já é uma realidade de muitas pessoas, pelo menos há 7, 8 anos, correto? Eu me recordo que quando nós saímos de Osasco para morar definitivamente aqui em Santana de Parnaíba, já em Osasco a gente enfrentava esse problema. Agora, a grande questão que se traz é como que, cara, eu não tive um problema de queda de subestação de bomba, como você citou, de fazer esse bombeamento. Aí o cara me manda fala lá que era uma obra programada. Aí o cara nos responde hoje que era uma obra emergencial. Ou seja, os caras não estão se entendendo. A impressão que se dá era o seguinte, que se trocou todo mundo, se colocou gente que não sabe. Aí você foi muito feliz na hora que você falou, o que a Equatorial sabe de abastecimento de água? Não sabe nada, cara. E aí você contrata um monte de gente para fazer número e você fala, bem, seu cidadão, você vai... Vou dar um exemplo. Uma vez eu tive que acionar um seguro aqui na minha casa, seguro residencial, aí veio um cara aqui para trocar uma lâmpada de LED, ele olhou para minha cara e ele abriu o YouTube. Cara, na hora que ele abriu o YouTube, eu falei, meu querido, vai embora. Não, mas é que eu vou ver como que faz. Tá desse naipe. Ou seja, você paga pelo valor, né? Porque, queira ou não, ela pode estar privatizada, mas é só ela que você pode consumir o produto. Né? Não existe uma segunda opção. Não existe a água circulante e tal. A questão do monopólio. Agora, realmente, cara, é esse descaso, e se realmente isso que o Elvis falou, de colocar multas, e de cobrar um posicionamento dessa empresa, cara, eu apoio mesmo, porque tem que colocar esses caras contra a parede e esses caras têm que tomar vergonha na cara e parar de tratar a população como se fosse, sabe, animal. Porra, cara, 4, 5 dias e vem descaradamente falar bem assim que, tá gradativamente, nunca ocorreu isso, sabe? Sabe como que vai melhorar isso? Voltando a estatizar, assim como fez a Europa, entendeu? Eu até anotei aqui, ó. Paris voltou a estatizar a água de novo em 2010, Berlim tinha privatizado em 99, estatizou em 2013, Buenos Aires, que está fundando com o Milei lá em 2006, Tocantins voltou a reestatizar, agora é a Agência Tocantinense de Saneamento, e tu, eu acho que Itu é municipal a água, porque Itu, lembra, teve um problema gigantesco de água em Itu. Jundiaí é municipal. Jundiaí é municipal também. Jundiaí é municipal. Então, esse é um planejamento que aí sim o governo municipal, o executivo municipal poderia falar, nesse momento aqui, a única coisa que o governo municipal ali tem que fazer é o que o Elvis está fazendo, pressionar juridicamente. Sim. E apagar tem que mexer não tem mais nada que ele possa fazer. Não Sim. tem mais nada. Tem que mexer no bolso. Tem que mexer no bolso desses caras, meu, pelo seguinte, cara, eu acho que chega uma hora, e aí no caso da cidade de São Pedro, que houve manifestações, e aí diz que houve jogaram uma pedra no ônibus, e cara, então assim, você cria um outro problema tentando resolver um outro problema, mas você tem que ver esse contexto, como que as pessoas estão inseridas aí. Agora, assim, realmente, a gente está aí, e aí aquela grande questão,
A gente está em período de eleição, a gente tem que realmente rever o que está acontecendo, porque, cara, a escolha, e essa escolha aqui foi meio que o aval e a canetada de diversos pretextos, que justamente se dá no período eleitoral. Mas é um período eleitoral que não tinha como você falar o seguinte. Imagina, para a gente terminar, imagina você em período eleitoral, concorrendo na sua cidade. Vamos pegar Barueri como exemplo, que teve pela primeira vez segundo turno, né? Entre Gil e Furlan, pela primeira vez teve segundo turno. Aí qualquer um deles, fala assim: é o seguinte, eu não quero mais a água da Sabesp. Aí o cara vai falar: mas você tem um plano, quanto que vai custar isso, quanto que vai custar aquilo? O cara fala: não, vai, até babei aqui, vai custar 45 milhões de reais para a gente começar a passar para vamos supor, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 2 bilhões de reais para a gente começar a passar para o município. Não, perdeu a eleição, entendeu? Então, para a gente encerrar... É muito difícil. Tá. Só para a gente ver, você sabe que essa ideia de caixa d'água, exemplo, dos Estados Unidos não existe. Não existe. A ideia de caixa d'água nos Estados Unidos. Não, cara, até pela questão estrutural das casas dos Estados Unidos, tá? E uma outra coisa, sabe por que não existe caixa d'água, cara? Porque o desabastecimento, praticamente, ele é zero. Ou seja, a água chega na casa da pessoa, é uma curiosidade. Cara, você nunca vê a ideia de caixa d'água, de armazenamento. A caixa d'água serve para quê? Quando você tem uma caixa d'água, na realidade, a caixa d'água é que você aceita que o teu sistema de abastecimento ele é deficitário. Porque se a gente tivesse tal, vamos lá, energia, tal. A energia você tem algumas horas, correto? Você tem algumas horas, internet, tal, aquela grande questão. Você consegue até conviver com a água, não, cara. Sei lá, se você ficar 2 horas sem água, o impacto e as consequências são muito grandes. Aí você para tudo, você para a produção, você para médico, você para hospital, você para tudo, o abastecimento. Então, essa ideia de caixa d'água, que aqui é muito enraizada, e é uma coisa muito maluca. Sabe onde você vê mais caixa d'água? Nas áreas periféricas. Sim, você passa lá, você vê a caixa azul nas áreas periféricas. E olha que mesmo assim tem gente que não tem. A caixa d'água. Sim, a caixa d'água, cara, ela é um indicativo que o sistema de abastecimento que nós temos ele é deficitário, que em um momento ele vai te deixar na mão, certo? Você precisa armazenar água. Tipo assim, você volta para a idade das pedras. É uma coisa absurda, né? Água é problema da população. Água nunca foi problema do grande capital. Quando eu falo grande capital, isso aqui não é uma linguagem, ele é esquerdopata, essas coisas todas. Não é isso. Água sempre, por isso que a gente vê lá aquele montão de caixinha azul lá, nos bairros mais periféricos. Mas a classe média alta também tem caixa d'água. Tá tudo no mesmo nível, velho. Tá tudo no... Sim. Entendeu? Tá tudo junto, cara. Então, é assim... Cara, eu sou a favor que os municípios tenham uma independência, realmente. Eu sei que nem todos teriam condições. E não tem, sabe pelo quê? E é uma coisa que muito fala aqui de Santana de Parnaíba, que é pela reserva de água, né? A estrutura está pronta. Desculpa, a estrutura... rompi o contrato com a Sabesp. Agora eu vou tirar todos os canos. Eles não vão fazer isso. A estrutura está pronta. Você precisa ter água para você não comprar água, né? Teoricamente, porque não se compra água. Se você tem um sistema de arma, se você tem água para distribuir para a população e você já tem uma estrutura pronta, é 2 passos. Agora, quando você não tem uma estrutura pronta e você rompi com a Sabesp, mas você depende do fornecimento de água da Sabesp, você só vai gerenciar, ou seja, você vai comprar algo que já chegava para você, aí é outros 500. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Está distribuindo caixa d'água para quem está no Cade Único. É isso aí. Tipo assim, eu sou incompetente, então tô te dando a caixa d'água para você. É brincadeira, né? É brincadeira. Deixa só para a gente terminar, muito agradecendo todo mundo que esteve aqui, estará aqui. Eu acho o seguinte, que existem alguns serviços que a gente tem que parar essa ideia de olhar tudo como de uma forma capitalizar tudo, né? Então, por exemplo, o correio, por exemplo.
o Correio sempre deu prejuízo. O Correio é para dar prejuízo. Velho. O Correio é para dar prejuízo, porque não dá para você ter lucro num sistema postal do tamanho que é o Brasil. Dá para você ter duas formas. Ou você tem como funciona nos Estados Unidos, o sistema postal americano, que é o sistema postal público, que tem a aguinha lá, a águia, né? Que é o e tem lá o PS, a FedEx, tal. Eu acho que foi a UPS ou a FedEx, uma das duas, saiu do Brasil. Saiu do Brasil por quê? Saiu do Brasil porque não consegue atender, velho. Não consegue atender. Você colocar alguma coisa aqui pagando, R$ 150 para entregar lá num bairro periférico de Manaus, velho. Sabe? Porque, pô, você só chega em Manaus, você sabe disso. Você só chega em Manaus por barco ou por avião, velho. Não é? Pô, não tem isso. Água, velho. Você precisa de loja. Se você faz uma viagem de turismo, você não tem infraestrutura aeroportuária, você vai ter que descer na capital, exemplo. Exato, é isso aí. Então, tem Eu vou ter coisas que que descer na capital e vou ter que, pegar um ônibus, vou alugar um carro e rodar 3 horas para você chegar. Infraestrutura. O Brasil não tem não tem infraestrutura. infraestrutura. Então, isso. Tem Então coisa é que isso. é feita para dar coisa. A Marcelina diz: pensa em um município que tem de tudo, mas não funciona direito. Santana Parnaíba. Marcelina, é isso que a gente está falando aqui. A água, o sistema de abastecimento de água, ele, desde a década de 80, ele é estatizado, né? Antes era pela estatal da Sabesp, depois, no governo Tarcísio, agora ele foi privatizado por uma empresa que se chama Equatorial, que é uma empresa que vem de distribuição de energia elétrica e por isso está dando também, eu acho, essa é a minha opinião pessoal, está dando todo esse problema. Né? Então, mas é só isso? Não. Mas o que Parnaíba pode fazer? Como o Veridiano Peixoto falou, inclusive ele trouxe aqui, ele falou, existiu uma manifestação do prefeito Elvis hoje, que deve existir de várias cidades, né, Veri? Vários prefeitos devem fazer isso, tá paulada. Né? Cara, posso Não, ser eu tô falando sincero? pelo estado de São Paulo inteiro. Várias cidades devem fazer isso. Esses caras Do aí mesmo jeito também. que São Paulo fez com a Enel, entendeu? Do mesmo jeito E que cadê? E cadê a é, parada? Cadê a parada? Cadê a Enel? o. Foi embora? Expulsaram a Exatamente. Enel? Expulsaram. Cara, é aquela questão, Agora, infelizmente, assim. Você, assim, acabou tua energia. Aí você fica revoltado, você fica pé da vida, você fica naquela situação, você fica 1, 2, 3, 4 horas. Mas quando você vê o carro da Enel, você considera aqueles caras como se fossem super-heróis. Você tá entendendo? Caras que você há 1 hora estava criticando, o cara passa a ser super-heróis. É assim. Então, pô, na hora que chegar o caminhão da Sabesp e ligar água, cara, infelizmente amanhã isso daqui poucas pessoas vão estar realmente falando, infelizmente, né? e aí, só para eu fechar, para a gente fechar aqui, a Ana Maria Rodrigues disse: quando vem a água, está confiável para o consumo? Isso é uma outra questão, que é muito mais maluca ainda, né? E Sim, aí até a qualidade. a gente precisaria pensar nessas coisas todas. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Esse foi a questão. Daqui 15 dias a gente volta, ou seja, depois na outra semana, não na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, provavelmente estaremos por aqui. Se Deus Ou a assim qualquer permitir, momento. ou em qualquer momento. Ou em qualquer momento que o Veridiano Peixoto agora está tão equipado quanto a Mariana Becker lá no cobrindo Fórmula 1. Tem. Tá Não, bom? nós do Anhanguera estamos com a mochilinha, como que é? Aquela mochilinha do Link, né? Colocar a É, mochilinha do Link, passeou e tudo que é lugar. Tem que ter acontecimentos, tem que ter fatos, mas a gente vai estar na rua. exatamente. Tem que ter fatos. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Esse aqui foi o Em Questão. Se você puder compartilhar, você compartilha, dá um RT, que vai nos deixar muitíssimo feliz, porque a gente está voltando, então tem todo aí um processo para a gente transformar isso aqui, nosso papo, em um hábito novamente, né? A gente transformar, para a gente nos encontrar aqui a cada 15 dias, depois a cada 7 dias, e aí intensificar isso aqui na semana eleitoral para que a gente possa conversar com mais gente e tentar trazer, como a gente já trouxe aqui, muita gente para conversar com vocês. Tá bom? Obrigado, valeu, até mais.